Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias hoje em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Nós temos hoje o propósito de refletir sobre o tamanho dos muros da sua vida. Tamanho dos muros da sua vida. Primeira Pedro 5. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Diz lá: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Vamos ter mais uma oração e seguimos com a mensagem de hoje. Santo Deus, nessa hora te louvamos e agradecemos por termos oportunidade de estarmos perante Ti, neste lugar, como igreja, na reunião daqueles que Te buscam, que o Senhor esteja se fazendo presente aqui, como a Tua palavra diz, que onde estão 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor está, e que o Senhor esteja aqui sondando nossos corações, que a nossa mente, o nosso coração fique atento, focado no que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor sabe a necessidade espiritual que cada um de nós tem nessa noite. Não são as mesmas, mas que a Tua palavra supra cada uma delas, por mais diferentes que sejam, e que o Senhor esteja nos quebrantando, tirando toda dureza, rigidez do nosso pensamento, do nosso coração, para que sejamos sensíveis ao Teu toque, sensíveis ao Teu convite nessa noite, ao convite à reflexão, a colocar nossas vidas, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa vida espiritual, nossas convicções diante de Ti. Que o Senhor abençoe e que a Tua palavra tenha plena liberdade de falar conosco nessa noite. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muitas pessoas tiveram já o desprazer de ter sua casa invadida por algum ladrão que roubou alguma coisa, né? Não sei, alguém aqui já passou por isso? Quem já passou por isso? Algumas pessoas, né? Não é nada agradável, é péssimo. E você descobriu por onde o ladrão entrou? Todos sabem, né? Descobriram? Foi por o lado que o muro estava mais alto ou a abertura era mais frágil? O lado mais frágil, o muro mais baixo, o lado mais vulnerável, sem dúvida. Então, é sempre assim. Normalmente a gente vê em filme, né? Quem gosta de assistir aqueles filmes, Missão Impossível, eles têm que entrar em algum lugar que é impossível de entrar, mas o Tom Cruise dá um jeito, né, de entrar. Isso é só em filme, porque ladrão procura o jeito sempre mais fácil e mais rápido de entrar e sair e te dar prejuízo, né? Então sempre a questão do lado mais vulnerável, onde há menos vigilância, onde é mais fácil de então conseguir construir esse plano terrível de roubar alguém. E na nossa vida espiritual nós também temos muros, áreas de proteção. Tem áreas de nossa vida que nós temos maior vulnerabilidade e outras que nós temos mais força. E às vezes, sem dúvida nenhuma, nós sofremos ataques na nossa vida espiritual e caímos com certeza 90% das vezes nas áreas que temos vulnerabilidade.
E são áreas que nós não observamos, nós não tomamos cuidado, nós não ficamos atentos. A gente acha que está tudo, o muro está todo no mesmo tamanho, estamos protegidos na mesma medida. Só que nossa carne, o nosso ser, o nosso ego, tende para algumas coisas específicas, tende para determinadas áreas, pecados e gostos específicos. Se nós não vigiarmos essas áreas de vulnerabilidade, essas áreas mais sensíveis, nós sofreremos ataque, vamos cair e vamos sofrer consequências. Então, qual o tamanho do muro da sua vida que nós vamos refletir hoje? Há uma primeira questão que a gente quer entender, que existe alguém querendo pular o muro da sua vida. Há algo valioso em você. A sua vida é preciosa para Deus. A sua conduta diante de Deus é valiosa. E existe alguém querendo parar essa atuação de Deus na sua vida. A gente não fica pondo o diabo em tudo. Nós não somos aquele tipo de gente que tudo é diabo. Está com dor de barriga? Repreende que é o Satã. Não, a gente não faz isso, né? Tem muita gente que às vezes leva tudo para esse lado emocionalista ou espiritualiza tudo. Não é o nosso caso, né? Mas a gente entende que a Bíblia trata que nós temos um inimigo espiritual, que é o próprio Satanás, que é o nosso adversário, e ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém para devorar. Então isso é um fato que a própria Bíblia traz dessa forma, como a gente leu aqui. Então existe um inimigo, existe alguém querendo destruir a sua vida espiritual, e ele vai atacar você aonde você está mais vulnerável, onde você não vigia, não toma muito cuidado. E ele vai entrar exatamente na hora que você não perceber, ou você não estiver vigilante. Ele vai atacar e vai armar ciladas dessa maneira. Ele quer escravizar você. Lembra que segura o seu lugar aí em 1 Pedro, vamos ver uns versículos no Evangelho de João, capítulo 8. João 8. Um dos propósitos desse inimigo é escravizar, manter você escravo de certas práticas, de certas condutas que te afastam de Deus. Em João capítulo 8, a partir do versículo 32, ele diz algumas coisas ali. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qualquer prática de pecado que a gente precisa dela para ter um pouco de satisfação, escraviza. Tem muitas coisas que não são pecado, mas se a gente depende exclusivamente delas para alguma coisa, aquilo escraviza, aquilo torna-se um senhor que a gente fica obedecendo, e nós nos tornamos escravos de outras coisas ou outras pessoas. Como nós temos falado hoje, a gente é escravo muito da própria tecnologia. A tecnologia em si não é pecado, mas se ela torna-se um senhor, um Deus na nossa vida, que a gente não consegue viver sem, esse pode ser um muro que está baixo, e a gente começa então a dar mais atenção em satisfazer essa vontade, e o diabo, o nosso inimigo, percebe isso, e ele começa então a atacar e dar cada vez mais foco para que a gente ceda a essa pressão, com facilidade, sem resistir, sem nenhum tipo de resistência, sem nenhum tipo de luta. E pode ser assim com uma série de coisas. Tem muitas coisas que nos escravizam, que em si não são pecado, mas se nos escravizam e nos tornam dependentes disso para algum tipo de alegria, de contentamento ou de satisfação. Isso torna-se
com o pecado. E a Bíblia fala em 1 Coríntios que assim, todas as coisas são lícitas, não fala? Tudo é lícito, mas lá também fala, nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o que está escrito em 1 Coríntios. Tudo é permitido. É o que às vezes a gente fala. Tem gente que gosta de certos divertimentos. Os jovens gostam do videogame, dos jogos online. É lícito, é lícito. Mas se aquilo começa a tomar de você todo o tempo, toda a sua atenção, todo o seu foco, toda a sua energia, e aquilo torna-se um Deus, que é a sua única fonte de alegria e contentamento, isso torna-se um problema. Isso é o seu muro baixo. É ali que o inimigo está vendo, onde ele vai sugar a sua energia, vai sugar o seu tempo, e aí você precisa ficar esperto. Pode ser jogos, pode ser WhatsApp, pode ser redes sociais, pode ser televisão, pode ser futebol, pode ser pescaria, pode ser trabalho, pode ser uma série de coisas, que em si não tem nenhum problema, mas se elas tornam-se o foco principal da sua vida, e te tiram da presença de Deus, te tiram do convívio da sua família, te tiram da sua concentração para coisas úteis, é um muro que precisa ser construído em outras partes, colocar vigilância, colocar ali atenção especial nessa área, para que a sua vida tenha um sentido e não perca o foco daquilo que Deus quer, porque há alguém preocupado em te escravizar. Existe um inimigo preocupado em te escravizar, e às vezes ele tem conseguido êxito nas nossas vidas que a gente não percebe, que a gente acha que tal coisa, mas não é pecado. Não é, mas você se tornou servo de alguma coisa, e a Bíblia diz em Mateus, nós não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar um e aborrecer o outro. As coisas não podem nos dominar, nós temos que dominar as coisas. É o que diz lá em Gálatas sobre o domínio próprio. Domínio próprio é quando nós conscientemente, com a atuação e a capacitação do Espírito Santo, controlamos todo o nosso corpo, as nossas vontades, os nossos apetites, e a gente precisa desenvolver isso. Então existe um inimigo querendo te atacar na área mais vulnerável. E existem exemplos na Bíblia que mostram que pessoas firmes, pessoas foram chamadas segundo o coração de Deus, que caíram por não vigiar áreas que estavam desprotegidas. Eu quero mencionar duas pessoas rapidamente aqui. Uma está em 2 Samuel capítulo 11. Na verdade, vamos começar com 2 Samuel 7, versículo 3. 2 Samuel 7, versículo 3. Diz lá: disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aqui Natã fala com Davi: faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Tal era a intimidade que Davi tinha com o próprio Deus. Davi era um rei, Davi foi vitorioso como rei, muitas vezes. Deus era com ele, Deus atuava nele e através dele de várias maneiras. Seria possível uma pessoa tão próxima de Deus, chamada pelo próprio Deus como alguém que tinha o próprio coração de Deus, alguém ser atingido, era uma pessoa extremamente protegida espiritualmente. Davi não tinha áreas vulneráveis. Será que ele tinha? No capítulo 11 nós vemos uma área que Davi tinha vulnerabilidade,
e ele caiu, ele foi tentado e ele cedeu e despencou na sua vida espiritual. Capítulo 11, 2 Samuel, versículo 1: decorrido um ano, no tempo em que os reis, olha essa frase, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi fez o quê? Ficou em Jerusalém. Era para Davi estar onde como rei? Na guerra, junto com os seus exércitos, mas Davi não foi, ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É triste essa história, mas Deus não removeu essa história da palavra, para que fique claro: mesmo homens, mulheres, pessoas firmes, segundo o coração de Deus, podem cair se não vigiar as áreas vulneráveis. Davi era para estar na guerra, estava em casa à toa. Satanás coloca, não sei a circunstância aqui, mas ninguém deve se expor ao banho de tal forma como Batseba fez. E Davi viu, e como qualquer homem foi seduzido, mas não controlou a sua carne, não controlou a sua paixão. Ele viu e quis pecar, e agiu em direção a isso. Mandou que trouxessem Batseba até ele, cometeu o seu pecado, ela engravidou, e dali para frente, se você continuar lendo a história, quão o caos veio sobre o reino de Israel, reino de Judá, sobre a vida de Davi, quanta gente morreu por causa disso. O caos veio sobre a família de Davi, por causa de uma falta de vigilância. É uma área que todo homem deve se preocupar. Nenhum homem é ileso à sedução pelos olhos. Como a Bíblia diz em 1 João, concupiscência dos olhos, lembra desse trecho, né? Então, os homens são seduzidos por aquilo que eles veem, então tem que tomar muito cuidado com o que você vê, com o que você assiste, com o que você olha, para onde olha. Tem que ficar atento. Se é uma vulnerabilidade, tem que colocar cada vez mais atenção e cuidado para que isso não seja uma cilada e não destrua a sua vida diante de Deus. E Davi caiu de uma forma terrível. Então foi uma área que Davi tinha vulnerável, e ele não vigiou e caiu. Um outro personagem que nós temos aqui em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 18, é Elias. Elias foi um profeta, um homem muito abençoado, cheio do Espírito Santo. Ele sozinho enfrentou 450 profetas de Baal. 1 Reis 18 conta um pouco da história dele, versículos 21 e 22. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Elias sozinho enfrentou 450 profetas de Baal e venceu. Ele venceu. Foi uma vitória gigantesca.
onde o poder de Deus foi provado e mostrado através da vida de Elias, onde ele obteve uma grande conquista espiritual. Mas logo depois disso, Elias passou por uma outra experiência. No capítulo 19 de 1 Reis, versículo 1 diz lá: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Então olha que história. Elias enfrenta 450 profetas de Baal, vence essa batalha, o poder de Deus é claramente visto. Aí vem a esposa do rei de Israel, que era um rei mau, o rei Acabe, e a esposa dele, que era pior do que ele, mais perversa no coração do que ele, Jezabel, manda um recado para Elias: amanhã, nesse mesmo horário, eu te provo que eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias não teve medo de enfrentar 450 profetas, mas temeu ao ouvir o recado de Jezabel. Ele ficou com tanto medo que ele fugiu, foi embora para o deserto, dispensou o seu moço que o acompanhava, e foi sozinho para o deserto, que chegar ao ponto dele pedir a morte, deitado embaixo de uma árvore, e pedir a morte por causa da ameaça de uma pessoa. Elias tinha um muro baixo, ele não sabia lidar com suas próprias emoções, não sabia controlar as suas emoções. Por maior que foi a vitória que ele obteve, espiritual, não foi suficiente para que ele mantivesse as suas emoções constantes. E pelo recado de Jezabel que ela mandou para ele, aquilo foi suficiente para jogar ele num sistema, numa circunstância depressiva, a ponto de ele querer morrer por causa disso. A dizer basta. Por que ele falou basta? Ele acabou de ver o poder de Deus atuando na vida dele, porque agora ele estava cedendo, porque essa era a área que ele precisava vigiar, suas emoções. Ele não conseguiu suportar aquela pressão, e Deus teve que tratar com ele lá no deserto. Em outra ocasião a gente gasta mais tempo falando sobre Elias e o tratamento psicológico que Deus fez com ele lá no deserto. Foi um tratamento excepcional, envolveu descanso, envolveu alimentação, envolveu terapia de falar o que ele estava sentindo. Deus é psicólogo, é fantástico, mas não é o nosso assunto aqui. Mas ali Elias tinha uma área vulnerável. Então, da mesma forma que Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha sua vulnerabilidade, Elias tinha sua vulnerabilidade. Eu tenho minhas vulnerabilidades, você tem as suas vulnerabilidades. E exatamente nesse espaço menor, menos protegido, que o inimigo vai atacar. Vai concentrar todas as suas forças ali. E lá em 1 Pedro, onde nós lemos, vamos voltar para lá. 1 Pedro capítulo 5. Como nós lemos no versículo 7, que ele diz que, versículo 8, quer dizer, nós devemos ser sóbrios e vigilantes, que o diabo, vosso adversário, está onde? Ao nosso derredor. Ele está de uma forma como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, procurando a oportunidade,
procurando o muro baixo, procurando o espaço vulnerável para atacar. E o que a gente deve fazer? Como a gente aumenta o tamanho desse muro? Como a gente reforça a atenção? Como a gente reforça a proteção nessas áreas vulneráveis? Esse texto traz a resposta. Primeira coisa, no versículo 8, ele fala para você ser o quê? Sóbrio. O que é ser sóbrio? Essa palavra dá a ideia aqui de ser sincero, ser atento, ser focado, estar sempre atento às ciladas. Nem, como eu mencionei, nem tudo que que não seja aparentemente pecado quer dizer que é bom. A gente tem que estar atento às ciladas, atento aos cavalos de Troia que vêm muitas vezes. Vocês conhecem a história do cavalo de Troia, né? Já ouviu falar da história? Procura saber, que é uma história interessante. Eu não vou contar tudo porque ela é longa. Mas quando aquele presente que é recebido, ou aquilo que chega, aparentemente muito bom, perfeito, mas ele está contaminado com algo que vai te prejudicar. Aquilo tem algo disfarçado, ele vem disfarçado de algo bom, e é algo pecaminoso, é algo destrutivo. E a gente tem que tomar cuidado e ficar atento e ser sóbrio, ser desconfiado, ser como um bom mineiro. O mineiro é normalmente desconfiado, não é? A gente deve ser meio mineiro na vida espiritual, bem desconfiado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que aparece muito bom realmente é tão bom. Vamos ver se é assim mesmo, vamos esperar para ver, vamos esperar, analisar antes de tomar decisões, ser sóbrio, não ser pego desprevenido. E outra coisa que ele fala aqui nesse texto é ser sóbrio, mas também ser vigilante. Sede sóbrios e vigilantes. É colocar guarda na área do muro onde ele está baixo, sempre vigiando ali, sempre atento. Você ficaria tranquilo se você morasse num condomínio que tem porteiro, portaria, onde fica uma pessoa responsável em tomar conta? Se você chegasse no meio da madrugada e ela estivesse dormindo, o que você sentiria? É complicado, né? Ser vigilante é estar atento, preparado, acordado, porque o ataque vai vir somente aonde houver falta de proteção, falta de atenção, falta de sobriedade, falta de vigilância. Então, para a gente construir esse muro, a gente tem que ser sóbrio, atento, mas estar vigilante. Tomar muito cuidado com as áreas que nós sabemos, porque você sabe qual área você é vulnerável. Se é na área carnal, se é na área sentimental, se é na área financeira, se é na área matrimonial, sei lá, qualquer área da sua vida pode haver necessidade de uma maior vigilância. Tem a pessoa que vive comprando o que não precisa, vive endividada, quanto mais ganha, mais ela gasta. Qual que é o muro baixo dela? Falta de controle financeiro. Ela precisa vigiar nisso, se atenta nisso, se preocupar com isso, tomar atitudes para mudar essa questão. E cada um tem as suas áreas, e você tem que vigiar, tem que reforçar a atenção, porque você só cai aonde faltar vigilância. Tem um texto interessante lá em Mateus 26, 41. Segura o seu lugar em 1 Pedro novamente. Vamos ver em Mateus 26, 41. Olha o que diz lá. Esse é um versículo bom para a gente decorar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Para qual finalidade? Para que não entreis em tentação.
Porque o espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. A carne não será fraca, ela é sempre fraca. Por mais forte que seu espírito esteja, a sua carne sempre será fraca. E você vai ter mais forte entre a carne e o espírito, aquele que você alimentar mais e alimentar melhor. Se você alimentar sua carne, ela que vai estar mais forte. Se alimentar mais o seu espírito, ele estará mais forte. Então você tem que definir quem você vai alimentar, quem você vai proteger mais, qual área do muro você vai subir. Então, voltando para 1 Pedro 5, a gente tem que ser sóbrio, ser vigilante, mas o versículo 9 ele diz para a gente fazer outra coisa: resistir firme na fé. Então a gente deve fazer isso, não ter medo do inimigo, a ponto de fugir e deixar o muro desprotegido. A gente deve enfrentar, a gente deve resistir firme na fé. Cristo é maior que o nosso inimigo e nós podemos vencer. Toda tentação pode ser vencida. Toda tentação pode ser vencida. A gente precisa resistir. E aí aquela questão, se a gente às vezes quer fazer uma dieta e não consegue resistir a uma comida, que dirá uma tentação? Então a gente tem muito que refletir em relação aos nossos muros baixos da vida espiritual. A gente tem que resistir firme na fé, porque o nosso inimigo, ele é forte, ele tem o seu poder, mas aquele que habita no coração do servo de Deus, que é o próprio Jesus pelo Espírito Santo, ele é maior do que qualquer outro inimigo, do que qualquer força carnal, qualquer desejo pecaminoso. E o último texto que eu queria ler está em 1 Coríntios 12, 10, para a gente finalizar. 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Para a gente subir mais uma parte do muro, a gente tem que vigiar o muro, a parte do muro que é o nosso ego, a nossa vontade. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Toda tentação pode ser vencida, suportada, combatida, desde que a gente resista, tome as atitudes que precisam ser tomadas. E tentação a gente resiste com uma forma só, tendo definido antecipadamente. Antes da tentação chegar, a gente já tem que estar resolvido, que nós não vamos cair nela. Que se a gente deixar para definir na hora que ela aparecer, a hora a gente não vai saber refletir direito, o ego vai falar mais alto e a gente vai cair. Então a gente tem que estar decidido. Lembre-se da história de Daniel na Bíblia, que ele estava resoluto em não se contaminar com as finas iguarias do rei, e quando ele já estava com aquilo decidido no seu coração, e quando chegou o momento, foi oferecido a ele aquilo que ele não deveria escolher, ele já estava resolvido e ele tomou as suas decisões. Com as tentações são assim. O que você vai fazer quando aquela tentação que mais te persegue chegar? Você já tem o seu plano de ação? Lembra da história de José do Egito? Quando ele foi, a mulher de Potifar tentou segurar na roupa dele e obrigar ele a ter relacionamento com ela. Sabe o que ele fez? Ele já estava resolvido no seu coração a honrar a Deus, a servir a Deus e não a ceder pressões do mundo ou da carne. Lembra o que ele fez? A mulher segurou no colarinho dele. O que ele fez?
se desvencilhou da roupa e saiu correndo. Quantos homens teriam coragem hoje, se uma mulher bonita chegasse para ele, segurasse na sua roupa e fazer aquele convite que a mulher de Potifar fez para José: deita comigo agora? Quem teria coragem de o quê? E larga a roupa na mão dela e sai correndo? Porque questões carnais sexuais a gente não tem que enfrentar, a gente tem que correr. José correu, foge, sai, não tenta bancar o Rambo junto com a carne nesse lado, não, foge. Quantos de nós teria essa coragem, teria essa forma de resistir firme na fé, decidido a não cair, decidido a não ceder a essa tentação? Quantos de nós? Então a gente precisa reforçar, precisa vigiar, ser sóbrio, resistir firme na fé, ter ideia que a gente pode cair a qualquer momento. A gente tem que estar muito bem centrado, firme e focado. E não há tentação que vai além das nossas forças. Essa desculpa foi mais forte do que eu, não cola, não funciona, porque Deus já deixa claro: não há tentação que não seja humana. Nós somos capazes de resistir qualquer tentação, desde que a gente alimente cada vez mais o nosso espírito, com palavra, com meditação na palavra, com prática da palavra, com oração e comunhão com Deus. Quanto mais tivermos isso, mais nosso espírito será forte, mais facilmente conseguiremos dizer não para as tentações. Mais altos serão nossos muros, mais vitoriosos nós seremos. Nenhuma luta é fácil, mas nós podemos alcançar esse propósito. Então, qual é seu muro baixo? É falta de fé? É falta de confiança? É impureza carnal? É não saber controlar a própria língua? Fala demais? Não conseguir desenvolver os frutos do Espírito Santo? É não saber lidar com o dinheiro? Qual é o seu muro baixo? O que você vai fazer a partir de agora, a partir de hoje, para crescer essas áreas vulneráveis, para que você alcance conquista nessas batalhas? Vai ser mais sóbrio, mais vigilante? O que você precisa decidir em relação a isso? Qual é o seu plano de ação para não cair nessas tentações e conseguir alcançar principalmente a conquista de vencer essas seduções que diariamente chegam até você? Então nós temos que nos prostrar a Deus, nos colocar diante de Deus, buscar a presença dEle, pedir que Ele faça uma obra, pedir perdão daquilo que nós temos cedido, nós temos deixado, temos caído conscientemente, usando a desculpa que foi mais forte do que eu, sendo que sabemos que Deus nos dá todas as condições para vencer. A gente precisa alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. O que nós vamos fazer em relação a isso? Qual o seu plano de ação? O que você vai fazer diante de Deus em relação a isso?